vocês, eu iria fazer alguns vídeos com um pessoal assim que já tá fazendo cursos mais específicos. E a Duda, ela tem 19 anos, né, Duda? Isso. E ela faz medicina, ela passou em medicina e ela é aqui da minha cidade, então eu aproveitei as férias já pra gravar pra vocês. Pedi pra alguns deixarem algumas perguntas, tópicos de perguntas no e-mail ou aqui nos comentários. E alguns deixaram, então eu vou fazer umas perguntas assim gerais. E é isso. Vamos começar. Então, Duda, onde você faz? Com quantos anos você passou? Né? Então, eu passei quando eu tinha 17 anos, direto do terceiro. Saindo do terceiro. Isso, eu passei na Unimar, que é em Marília. E foi uma faculdade que eu queria mesmo passar, porque a minha irmã já estava lá e eu sabia que ia ser muito mais fácil. Então, eu prestei lá e várias outras, mas ainda bem que deu certo. Quais outras que você prestou? Eu prestei FAMECA, prestei Unilago, Uniara, o Noeste, o Enem, que eu achei que era muito importante. Então, porque querendo ou não, ele abre uma aula para várias universidades federais. Porque você prestou, então, desde pública a privada, né? Sim. É que, tipo, se for ver, o Enem é importante. Você não pode ficar focando só também em prestar as públicas, né? Porque se você, por exemplo, esquecer o Enem, porque se você passar numa privada, você tem que precisar talvez do Enem depois, né? Então, tem até hoje em dia, igual o Fies, que a gente já sabe que é difícil conseguir, o Enem não deixa de ser importante, porque ele é um critério de seleção, né? E você prestou, tipo, tudo do meio do ano pro final? Ou teve só? No final do segundo ano eu já comecei a prestar treineiro, porque a experiência é única, né? Igual o USP, o Unesp eu também prestei, e no segundo ano eu já prestava, porque querendo ou não, você se acostuma, você pega um modelo de prova, isso ajuda muito. Acho que quando você vai prestar, assim, que valendo, isso te dá uma confiança a mais. Você já sabe como que é a estrutura da prova. É porque ainda a medicina, eles não liberam a prova, liberam? Não, pra você ver depende, depois. algumas faculdades, mas hoje, quando eu prestei, poucas que liberavam. Então é legal isso, de uma dica de, se você for prestar, já presta uma antes. Até pra ver, né, mas quem assim já tá há anos tentando, alguns anos já tentando, pelo menos tem uma base de como é. E a outra pergunta, né, por que você escolheu esse curso? Na verdade, eu não tinha muita dúvida do que eu queria. Aí eu pensei em engenharia, aí depois eu não me imaginava, sabe, trabalhando nisso. E aí eu sempre rezava e pedia pra Deus. Aí quando chegou no terceiro ano, parece que tudo começou, as matérias, que eu comecei a estudar sistema digestório, respiratório, porque a gente estuda o básico no cursinho. E aí eu fui pegando gosto e eu não conseguia me imaginar em outra coisa, a não ser trabalhando dentro de hospital. E aí eu conheci mais ou menos a vida de um profissional, porque eu tenho parente na família, e aí eu decidi que era isso que eu queria. Sua irmã faz também? Minha irmã faz. Minha irmã está no quarto ano. Nossa, vamos pensar que alguém está indeciso com o curso de medicina. O que você falaria, tipo, o que a pessoa precisa gostar realmente, como você já está no segundo ano, né? Porque ele vai ver bastante, assim. Eu acho que assim, apesar de ter área da pesquisa, a pessoa tem que estar interessada em lidar com outras pessoas. Isso é o mais importante, porque a gente tem que estar preparado para lidar com uma criança, com uma pessoa adulta, com um idoso. Qualquer área da saúde, né? Qualquer área. Então, eu acho que isso é muito importante. E realmente ter a vontade de ajudar, sabe? De ser de dar uma oportunidade, às vezes. Porque quando você tá lá no meio, que você vê a felicidade de uma pessoa em ser curada, vale muito a pena. Tá, então próxima pergunta. Por onde você estudou? Assim, você falou, né, que você saiu no terceiro, mas você estudou, assim, fez um cursinho, alguma coisa? Então, eu tive a possibilidade de fazer o cursinho do terceiro colegial, mas como a escola já era longe da minha cidade, aí eu não fiz. Então eu estudava pelo meu material do terceiro ano, material de cursinho que a amiga me emprestou, que era da minha irmã, que também ela parou de usar. E aí eu peguei, e eu também achava muito legal o Guia do Estudante. Eu também tinha. Porque, todos os livros. Sim, porque eu acho que atualidades ajudava muito, porque a gente sabe que cai bastante na prova. E o material que eu tinha, sabe? Quando eu tinha dúvida, eu procurava na internet. Porque nem se fosse o básico já era suficiente para você entender alguma coisa mais complexa. E por onde você via, assim, que você tinha que estudar? Por exemplo, esse assunto? Então, normalmente eu seguia a matéria no colegial. A matéria que eu tinha no dia, eu estudava. E quando
Não, o que não consegui estudar, deixava pro final de semana. No terceiro ano é daquele tipo que só tem revisão ou é continuação matéria ainda? Não, é só revisão. Ah, por isso. Aí eu consegui estudar toda a matéria, porque era como se fosse um cursinho, só que junto com o terceiro colegial. Então, legal. ajudou bastante. Acho que foi, assim, a minha base, sabe, muito bem feita. E depois do terceiro ano, que na verdade só estudava, né? Não, porque, por exemplo, o meu, eu tinha dificuldade nisso, porque ele não era, o terceiro ano era continuação, varrendo, sabe? Não era revisão. Então, tipo, chegava os vestibulares do meio do ano, eu não tinha visto muita coisa ainda. Porque você tinha que revisar e estudar a matéria. Porque eu ia ver mais pra frente ainda, sabe? No final do terceiro, então era bem ruim isso. É legal. Então, tipo, a sua programação de estudos começou, então, desde o começo do ano, do terceiro, praticamente. Quando eu entrei no terceiro colegial, eu falei, eu não quero fazer cursinho. Eu falei pra mim, eu não quero fazer cursinho. Aí eu me propus, eu falei assim, eu vou estudar como se eu estivesse no cursinho. E aí, na primeira semana de aula, eu já entrei no ritmo. E aí, férias, eu sempre lia um livro, ficava lendo guia do estudante, pra não perder o ritmo, porque eu acho que isso é muito importante. E eu já vi que quando para tudo nas férias, você diminui, não sei qual porcentagem, o aprendizado. Então, sempre é bom, tipo, continuar lendo ou mantendo alguma coisa. Tá, então, qual era a sua rotina de estudo, assim? Um dia você chegava da escola? Olha, assim, eu chegava bem tarde da escola, era 1h30. Aí eu almoçava e tinha que dormir pelo menos 30 minutos depois do almoço. Porque eu acho que me dava outra pique pra estudar. Sim. Mas não eu acho isso importante, sabe? Parece que é bobagem, mas dormir assim. Tirar um cochilinho depois do almoço. Até porque quando você, tipo, sei lá, você estuda de manhã, você absorve tanta informação já, que daí você dorme, parece que você guarda. Aí você começa tudo de novo, porque é outra coisa. É assim mesmo, porque senão parecia que eu não tinha força, sabe, pra continuar até a noite. Aí eu chegava, então almoçava, dormia 30 minutos, mais ou menos, 45. Aí eu tomava um banho, às vezes, e começava a estudar. E depois eu parava só pra tomar algum café, alguma coisa assim, e ir pra academia à tarde. Eu ia 1 hora na academia, e depois já voltava e estudava até a hora que eu aguentava. Porque eu acordava cedo também. Ai, mas você ia dormir que horas, mais ou menos? Umas 11h30, meia-noite. Tinha o inglês também, né, nesse meio termo, que duas vezes. Fazia durante a semana? Durante a semana, 2 vezes. E cansava também, mas que o inglês é muito importante, né? Não tem como deixar de fazer. E ele ajuda muito no vestibular. Eu acho que ele passa assim, na frente, sabe? Quando você sabe o inglês, ele já. E tem bastante, porque eu nunca vi esses vestibulares de medicina, mas tem bastante muito inglês. Não muito, sabe? Mas sempre tem. Seria um diferencial, eu acho, né? Tipo, pra quem for pensar. Porque se você sabe inglês, aquela sim que você garante, entendeu? Uma interpretação de texto. Então, e não é tão difícil as questões em inglês, né? Se você souber interpretar. Sabendo o básico, assim, pra entender um textinho já. Sim, você já garante, né? No domingo eu já tinha a programação das aulas, então no domingo eu já montava minha tabela de estudo. Aí segunda-feira, por exemplo, matemática, à tarde matemática, à noite história. Eu sempre não estudava 2 exatas no mesmo dia, isso é legal. porque isso me pesava muito. Eu chegava na última, por exemplo, estudava física, à tarde química eu não estava raciocinando mais. Aí, então eu estudava tipo, história, geografia, algumas pra variar um pouco. Isso. E aí, tipo, por dia você via um assunto, por exemplo, hoje eu vou estudar Primeira Guerra Mundial. Sim. Tudo. E tipo, depois tudo. Eu fazia isso, igual era dividido em capítulos, né? Então aí eu pegava toda a matéria que eu tive. Se a professora deu, por exemplo, 3 assuntos, eu dava o meu máximo pra tentar estudar os 3. Aí quando não, ficava pra não acumular também. Porque, senão ficava no semana. Só o domingo à tarde que eu pegava pra estudar um pouco de redação, fazer uma redação, alguma coisa assim. Que aí era mais tranquilo, né? Uma pergunta que não tinha aqui, mas é legal, como você achou assim a redação pra estudar e como que você achou assim, é muito difícil a redação? Acho que a redação é importante você ter o conteúdo da história, tipo, da matéria, né? Porque ela ajuda em uma introdução bem feita, que a gente já sabe seguir aquela linha de raciocínio. E também atualidades. Eu acho que você conseguir juntar atualidades com história, isso já ajuda muito também. E manter, tipo, ter argumentos para defender a sua ideia. Isso é o mais importante. Toda semana a gente fazia uma redação e entregar, então sempre deixava o domingo à tarde, que eu já estava meio descansada, assim, para pegar e fazer um jornal de vez em quando, sabe? Às vezes parece que não é nada, mas já dá uma carga, assim, pra... É verdade. Né?
pra mim, pelo menos, funciona. Quanto mais assunto você via, mais você poderia usar pra introdução, né? Tipo, você não perderia tempo, porque o meu medo era não perder tempo. Eu sempre comecei vestibular pela redação, mas isso era uma coisa minha, de que eu achava, nem se fosse assim, só colocar, igual, eu chegava na prova, via o tema e colocava todas as palavras que me vinham na cabeça sobre aquele tema. E se eu já tinha ideia do que eu iria fazer, aí eu já começava, primeiro de tudo. Se não, deixava pra depois. Só que não ficar pensando, nossa, eu não sei o que falar na redação, eu concentrava na prova. Fazendo, né? Pra qualquer vestibular é bem difícil você ver todo o assunto e depois chegar na hora de saber, né? Mas assim, como você tentava meio que saber tudo, lembrar de tudo, assim, decorar? Então, eu tinha 2 tabelinhas com todas as fórmulas todas possíveis. Eu estudava, já colocava na tabelinha. E eu sempre levava no vestibular essa tabela com as fórmulas. Matemática, física, química, que eu acho que ajudava, sabe? Dava aquela confiança. Mas eu não me preocupava em ficar relembrando toda a matéria, tipo, dia de manhã, à tarde tem a prova, ficar lembrando cedo. Não, tem que relaxar mesmo, porque senão parece que só aumenta o nervosismo e aí fica mais tenso ainda pra prova. E eu estudava a matéria, igual no dia a dia, e fazia a fórmula na folhinha e colava na parede. E isso pra mim, querendo ou não, acho que é básico, mas ajudava bastante, igual ir no banheiro, no azulejo tinha uma, sabe? Isso vai olhando e vai guardando. Eu achava que o meu amigo era doido, porque ele fazia isso também, mas às vezes você tá lá na prova e fala assim, nossa, aquela fórmula que tá lá no meu quarto. Aí você parece que vê a coisa, né? Legal. Nossa, isso é legal, hein? Pra quem gosta de estudar assim por imagem, sei lá, visual ou legal. Eu gravava bastante, assim, sabe? A imagem era bem legal. Também na sexta-feira à tarde, retomar toda a matéria que eu estudei. Na segunda, na terça e na quarta, a história. Tentar contar a história pra mim mesmo que eu estudei. Geografia, tentar escrever os tópicos. Isso acho que ajuda a lembrar você, rever na sexta-feira tudo que você sempre fazer resumo ou tópico, assim, também quando eu tava com muita preguiça de fazer um resumo bem feito. Eu colocava tópico. História, eu ia lendo e aí depois eu ia contando pra mim, em voz alta, que eu acho que grava, porque você escuta além de ler, você escuta o que você Era legal tá essa falando. redação, que eu fazia também isso. Era tipo, eu li alguma coisa, sei lá, algum assunto legal. Até daquela que foi publicidade infantil, que foi do Enem. Quando eu vi esse assunto, daí eu fiquei tipo, nossa mãe, você sabia que é isso? Tipo, eu ficava contando, sabe? Eu queria contar pras pessoas o que eu já tinha aprendido. E isso é legal, porque você meio que acaba se ensinando a criar argumentos, sei lá, isso também. Então, tipo, só sobre a redação. Você achou que era mais difícil? Porque eu nunca vi esses vestibulares, né? A redação da medicina. A redação pra mim sempre foi uma surpresa, porque eu não sabia nem o que esperar, porque cada um tem um critério de correção. Isso acho que, sabe, acaba não atrapalhando, mas você não tem muita noção de como você vai, como que foi, se você falou bem, não falou. E só pra lembrar, assim, pra quem não conhece os vestibulares aqui da medicina, não são todos os que liberam as provas pra você ver. Então, meio que você chega lá assim, oi, a prova é essa. Vestibular de treineiro ajuda por causa disso também, né? A redação, você já sabe, nossa, eu falei desse jeito e fui bem, então ano que vem vou manter a mesma estrutura, vou mudar alguma coisa. Não é que nem o Enem, que você já tá batido, você sabe o que ele quer, né? Porque o Enem você segue o roteirinho, mais ou menos. A mesma estrutura de sempre que dá certo agora. Só muda o tema, né? Não que seja fácil também, porque agora hoje tá ficando mais difícil o Enem, mas que é mais fácil. E sobre os temas da medicina? Nossa, então, igual eu falei, tem aquele vestibular que falou sobre a relação médico-paciente, que foi um pouco mais difícil, mas o resto é atualidade. E dos vestibulares que você prestou assim da medicina, teve a primeira e a segunda fase? Não, todos que eu prestei quase foi só prestei FUVEST, mas eu não passei pra segunda fase, mas o resto foi só uma fase. O do que você passou, da Unimar? Não, foi só cedo e à tarde. Foi puxado, eu achei bem difícil, porque eu ficava tensa aquele horário, sabe, do almoço. Você já fez de manhã, mas o que você daria pra quem for prestar o vestibular pra ser o seu bicho? Na Unimar. Eu acho tipo, que... mais ou menos a estrutura do vestibular, pra quem quiser saber. Matemática, física, assim, química, você tenta aplicar o que você conhece. Eu fiz isso, eu apliquei fórmulas que às vezes o resultado não dava exato, batia, sabe? Eu ia no mais próximo. Chegar ao mais próximo daquilo, criar um raciocínio. Uma dica que você daria pra quem for assim, no dia do vestibular, pra pessoa fazer a prova e só focar na prova. Assim, como... Eu tentava, igual eu falei, não ficar pensando na matéria.
Eu ia numa boa, acordava, assim, dormir bem, né? Isso é importante. E não ficar, tipo, estudando, sabe, de manhã. Acho que tem gente que acorda cedo pra vira a madrugada antes da prova pra estudar. Acho que não. Se você não estudou antes, você não vai estudar na véspera. Porque é outra pressão que você tá. Você não vai conseguir gravar tanta matéria como se fosse um dia de semana, assim, normal, estudando, como é a sua rotina. Quando eu ia pensava assim, ó, tá todo mundo na mesma que eu. Tá todo mundo tentando uma vaga, às vezes você olha pra uma pessoa e fala, nossa, ela vai passar, e não é assim. É verdade. Tudo depende, acho que estar tranquilo já coloca bem na frente, assim, de muitos. Também acho. Eu sei que tem, tipo, gente que você vê, é o crânio, assim, na sala de aula e tudo, mas Sim, não consegue ver o dia da prova. Mais alguma dica? Eu acho que dica, assim, é só ficar tranquilo que dá tudo certo. Tem que confiar, tudo tem sua hora, né, o que é pra ser. Vai ser e não pode desanimar, tem que estar sempre estudando. Se não passar dessa vez, tem outra chance. Com certeza, acho que tudo tem seu lugar, sabe? E aproveitar bastante também, igual sair um pouco, né? Igual sábado, domingo. Ter um tempo pra se divertir, especialmente ficar louco na cabeça. Nossa, é verdade. E não tudo vale a pena. né? Depois que entrar na faculdade, vai ver que vale muito a pena, que é Todo muito legal. Esforço. E se Sim. também não passar da primeira, Não tem cria problema. se não passar de primeira. Então, Mas é bem legal e quando você estiver lá e começar a ver que é aquilo, sabe, que você queria mesmo, nossa. muito bom, vale a pena. Então é isso, gente. A gente vai finalizar o vídeo aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que aí a gente pode fazer mais um vídeo com a Duda, né? Claro. Só continuem firmes e fortes, né? Nos estudos que dá tudo certo. Então é isso, gente. Um beijo. Beijo. E até a próxima.